Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos encerrar hoje o item Espírito e Matéria, que está no capítulo 2 dos Elementos Gerais do Universo, da parte primeira das causas primárias de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec, quando propõe a construção dessa seção Espírito e Matéria, ele reúne nessa sessão de início algumas perguntas em torno da matéria e comentamos que isso era de mais fácil entendimento para nós, já que estamos na condição material humana. Depois ele traz algumas perguntas em torno da ideia do entendimento do que é o espírito, e ele encerra essa sessão, é o que a gente vai tratar hoje, com 3 perguntas, abordando as possibilidades de junção entre o espírito e matéria. Por isso, na questão 27, ele se dirige aos espíritos da seguinte forma: há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem que sim, mas falam também, e acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. E é interessante, não terminamos a resposta não, tá? Mas é interessante pensar nisso, que os espíritos trazem uma informação de Deus, Espírito e Matéria enquanto os elementos gerais do universo, mas traz essa informação também fazendo uma comparação com o entendimento, vamos dizer assim, trinitário, que existia desde a antiguidade, e nesse período ainda era comum nas religiões, ao abordar a ideia de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vão usar o mesmo termo, mas para se referir a essa constituição básica elementar do universo. Deus, Espírito e Matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas eles continuam ainda explicando um pouco melhor como é que acontece a junção entre essas coisas. E falam assim: mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. É como se a matéria fosse muito dura, muito pesada, muito grosseira, e o espírito leve, etéreo demais. Então, para que o espírito consiga atuar na matéria, é necessário que haja esse fluido universal que vai permitir essa atuação. Digamos que, de uma forma bem simples, tá? É como se fosse mais fácil o espírito atuar na matéria, utilizando para isso esse fluido universal. Nós vamos ver isso em várias questões diferentes lá para frente, e nós vamos ver que muitos dos chamados milagres que acontecem por aí, e que aconteceram nas vidas de diversos santos, aconteciam exatamente por causa dessa manipulação pelos espíritos desse fluido universal. Mas eles ainda colocam: embora de certo ponto de vista seja lícito, seja correto classificá-lo como elemento material, traduzindo, embora de certo ponto de vista seja correto a gente classificar esse fluido universal como um elemento de certa forma material, ele se distingue da matéria por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Então ele está numa instância intermediária. A gente vai ter que... Isso é um assunto muito delicado, que precisa de um estudo muito sério. Fica a sugestão, nas obras de André Luiz, principalmente na Evolução em Dois Mundos, que é um livro considerado difícil, porque é um livro muito científico, ele traz explicações muito interessantes sobre isso. E na Gênese, lá na frente, quando Kardec vai abordar, vai trabalhar com o conteúdo da Gênese, ele também vai voltar na questão do fluido. Mas vamos lá, continuando ainda. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma mínima parte. Nós ainda conhecemos muito pouco. É como se nós fôssemos quase que adolescentes mal saídos da infância espiritual, e exatamente por causa disso nós estamos construindo lentamente os conhecimentos em torno do universo. Tem muita coisa ainda para ser trabalhada. Mas de qualquer forma eles explicam, que pelas combinações entre esse fluido com a própria matéria
e as atuações desses espíritos sobre essa matéria combinada, esses fluidos, são possíveis à infinita variedade de coisas que existem no universo. Termina a resposta assim: esse fluido universal ou primitivo ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Então a gente já começa a entender que até para essa organização atômica, para formar depois as moléculas, para formar os tecidos ou os elementos todos, né, que a gente tem conhecimento aqui da matéria, é necessária a presença desse fluido universal. É ele que de alguma forma vai agregar essa matéria, vai permitir que ela ganhe, né, os formatos, os usos, as condições que nós conhecemos. Mas como na época de Kardec estavam sendo desenvolvidos uma série de estudos, né, sobre eletricidade, sobre magnetismo, Kardec vai tentar entender melhor essa ideia desse fluido. E dentro da pergunta 27, na 27A, ele questiona assim: esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? A gente pode falar que esse fluido é eletricidade porque eles estavam começando a estudar eletricidade e vendo usos da eletricidade que até então não eram pensados. E os espíritos respondem assim: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. Esse fluido é suscetível de sofrer inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então é uma espécie de matéria independente da outra matéria, mais sutil, mais perfeita do que a matéria bruta que a gente conhece aqui. Mas como Kardec tem a preocupação de esgotar as possibilidades de reflexão em torno de um tema, na pergunta 28 ele vai ainda abordar essa questão. E ele fala assim: pois que o espírito é em si alguma coisa, já que o espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Já que ele está falando que fluido é uma espécie de matéria, já que o espírito é alguma coisa concreta, palpável, que existe, será que a gente não poderia chamar, né, em essência, a base desses dois elementos de matéria inerte e de matéria inteligente? O espírito é matéria inteligente e a matéria como matéria inerte? E aí os espíritos fecham a discussão. As palavras pouco importam. Compete-vos a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Lembra que a gente falou lá atrás que os espíritos se comunicam antes de mais nada pelo pensamento? Então a forma que vai ser dada a esse pensamento importa muito pouco. As palavras utilizadas, elas não têm tanta importância desde que, né, com a condição de que nós consigamos entender a ideia trazida por esse pensamento. As vossas controvérsias, as nossas discussões, brigas, provêm quase sempre de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Aquilo que não atinge os nossos sentidos, e isso é o que vai fazer com que o nosso cérebro elabore, né, a sensação, depois a percepção, e consiga construir isso daí, essa ideia. Aquilo que não fere os nossos sentidos, a gente não costuma ter linguagem específica para isso. E os espíritos estão lembrando que existe uma dificuldade grande na comunicação humana, porque até os códigos linguísticos trazem isso, né? Em muitas situações, as palavras que eu uso para definir um determinado elemento, um sentimento, um objeto qualquer, tem nomenclaturas diferentes de culturas para culturas. Por isso que eles falam, o que importa é que a gente consiga se entender. E para não deixar dúvida nenhuma, Allan Kardec coloca uma nota. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se elas vêm ou não de uma fonte só, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito,
Se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Tem muitas questões que a gente ainda não tem como responder. Elas se nos mostram, aparecem para a gente como sendo distintas, o espírito e a matéria. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos, e aí a gente vai para o que importa, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é o que chamamos Deus. Deus está acima de tudo. E disso a gente não pode esquecer. Um beijo grande para vocês.